Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade à leitura da obra O Fenômeno UFO, hoje eu gostaria de apresentar o seguinte título para vocês: A Invasão do Espaço. Em retrospectiva, uma característica notável do período entre 1947 e 1950 foi a relativa escassez de avistamento de UFOs. Alguns casos marcantes que ganharam muita publicidade chamaram a atenção do público, mas de um modo geral os céus traziam menos objetos desconhecidos que em muitos anos antes. Entretanto, um caso importante, o contato de Mantell, em 1948, teve papel fundamental na formação dos temas perenes da emergente narrativa ufológica. Em 8 de janeiro de 1948, testemunhas civis e militares viram a nave desconhecida em formato de casquinha de sorvete em um ponto muito alto acima do aeródromo Godman, em Kentucky. 4 caças F-51 da Guarda Nacional foram destacados para investigar. O líder da esquadrilha, o capitão Thomas Mantell, tentou se aproximar da nave. Parece um objeto metálico, ele disse à torre de Godman pelo rádio, de tamanho tremendo, diretamente à frente, um pouco acima. Estou tentando me aproximar para ver melhor. Foram suas últimas palavras. Registradas. Algumas horas depois, o corpo de Mantell foi encontrado nos destroços de seu avião, em um campo não muito longe de Fort Knox. Uma investigação mostrou que ele voara alto o suficiente para desmaiar por falta de oxigênio e perdeu o controle da aeronave. A Força Aérea afirmou que o objeto metálico que Mantell seguira era o planeta Vênus, declaração que precisou ser retirada quando os jornalistas apuraram que Vênus não aparecia em parte alguma do céu no momento. Dali a 3 anos, a Marinha admitiu, porém, que o objeto era um teste experimental com balões do programa Skyhook. Os balões Skyhook eram feitos para chegar à camada mais alta da atmosfera, altitude em que os aviões em serviço não alcançavam. Eram construídos de plástico polietileno, que pareciam metálicos sob condições de luz, e suas extremidades refletiam a luz do sol. Pareciam uma casquinha de sorvete gigante com uma cobertura vermelha. A tentativa da Força Aérea de culpar o planeta Vênus pela morte de Mantell, contudo, permaneceu uma questão viva na recém-nascida comunidade de investigação ufológica, contribuindo fortemente para lançar a teoria de que a Força Aérea encobria evidências relacionadas aos UFOs. Sem dúvida, a própria Força Aérea fez de tudo para fundamentar essa teoria. 2 semanas após a morte de Mantell, em resposta à pressão crescente da mídia e do Congresso, a Força Aérea abriu uma investigação oficial do fenômeno UFO sob o codinome Projeto Sign. Um ano depois, em 16 de dezembro de 1948, o Sign foi substituído pelo Projeto Grudge, que ganhou esse nome. Grudge significa birra ou ressentimento, por insistir que todos os avistamentos de UFOs resultavam de fraudes, alucinações e erros de interpretação, embora os funcionários do projeto não tivessem encontrado nenhuma explicação natural para 23% dos avistamentos estudados. Em abril de 1952, o Grudge cedeu lugar ao projeto Blue Book, auspiciado pela Força Aérea por mais de 2 décadas, em resposta à manifestação do fenômeno. O detalhe mais estranho na maneira como a Força Aérea lidava com o fenômeno UFO em todo esse período era o seu comportamento, que parecia contradizer suas intenções declaradas. Essa atitude foi notada pelo psicólogo Carl Jung, que a comentou em seu livro sobre o mito dos discos voadores, embora a maior dos outros pesquisadores nada tenha dito. Longe de reduzir o interesse do público pelos UFOs, as explicações não convincentes da Força Aérea
dava ao fenômeno mais credibilidade do que já tinha por conta própria. Muitas pessoas que até então ignoravam o assunto chegaram à conclusão de que a Força Aérea estava escondendo algo. Essa convicção ganhou força embora o número de avistamentos continuasse a cair. Seu principal proponente foi Donald Keyhoe, um oficial reformado da Marinha que se tornou escritor e publicou um artigo inflamado acerca do fenômeno UFO na edição de janeiro de 1950 da revista True. Keyhoe se baseou nas especulações de Charles Fort, bem como na onda de 1947, para retomar um argumento de que a Terra era observada por seres de outro planeta, no mínimo por 175 anos. Ele insistia que a Força Aérea possuía evidências que corroboraram tal afirmação. Mais tarde, no mesmo ano, Keyhoe converteu o artigo em um livro popular, Flying Saucers Are Real, que vendeu 500 mil de exemplares. O jornalista Frank Scully entrou na jogada na mesma época com um livro também sensacionalista intitulado Behind the Flying Saucers, afirmando que a Força Aérea não só sabia a respeito da origem extraterrestre dos discos, mas tinha em suas mãos discos acidentados e recolhidos de um local perto de Aztec, Novo México. A informação de Scully viera de Silas M. Newton e Leo A. Gebauer, dois vigaristas profissionais para quem as histórias de discos voadores tinham pouca importância. O principal negócio dos dois era a venda de arrendamentos falsos de petróleo e máquinas de detectar petróleo inúteis. As amostras do caso do disco que eles entregaram aos investigadores nada mais eram que metal comum. As demais afirmações dos dois foram desacreditadas pelo jornalista investigativo J.P. Kahn em um artigo em 1952. A partir dali, a queda em Aztec desapareceu da discussão ufológica. A imagem de discos acidentados em poder da Força Aérea, porém, parecia atraente demais para ser abandonada, e muitos dos detalhes do relato de Scully viriam à tona mais tarde, nas versões do caso Roswell. Essas investidas não ficam sem resposta. Logo, a revista Time publicou um artigo alegando que todos os avistamentos de UFOs se tratavam de balões Skyhook. US News and World Report insistiam que eram tecnologias secretas operadas pela Marinha, e a Cosmopolitan trouxe um artigo inflamado afirmando que qualquer indivíduo que alegasse ter visto um disco voador devia ser internado em um manicômio. Em uma época que avistamento de objetos incomuns no céu caíam para seus índices mais baixos no período pós-guerra, esses argumentos pareciam ter fundamento. Entretanto, o ano de 1952 trouxe uma mudança no debate. Na edição de 7 de abril, a Life, uma das revistas mais populares da época, destacou na capa um artigo intitulado Há Visitantes do Espaço na Terra? Produzido com assistência do projeto Blue Book, o artigo trazia dois cientistas distintos que defendiam a hipótese extraterrestre e orientava todo um debate em torno da ideia de que os discos voadores deviam ser naves de outros planetas. Em uma atitude não característica, a Força Aérea se recusou a criticar o artigo da Life, dizendo apenas que os dados estavam corretos, mas as conclusões eram dos autores e não da instituição militar. A primavera de 1952 também veio com a fundação da Organização de Pesquisas de Fenômenos Aéreos, por Coral e James Lorentzen, de Sturgeon Bay, Wisconsin. Concentrando esforços em coletar dados de avistamento de UFOs, a APRO logo evoluiu de uma rede informal para uma das maiores organizações de pesquisa ufológica, com um boletim mensal e centenas de membros nos Estados Unidos e no mundo. Naquela época, como se fossem chamados discos voadores, voltaram em vingança.
Abril de 1952 foi um mês agitado para avistamentos, com 99 relatos recebidos pelo pessoal do Blue Book. Outros 79 chegaram em maio, 149 em junho e nada menos que 862 nos meses de pico, julho e agosto. Um deles foi o caso Nash Fortenberry, de 14 de julho de 1952, considerado um dos avistamentos mais clássicos de UFOs de todos os tempos. William Nash e William Fortenberry eram, respectivamente, piloto e copiloto de um DC-4 da Pan Am, que ia de Nova York a Miami. Segundo os relatos dos dois, às 20 horas e 12 minutos, quando voavam a 2.438 metros de altura sobre Chesapeake Bay, perto de Norfolk, Virgínia, eles viram uma fileira de 6 discos vermelhos e brilhantes à frente e à direita do avião, cerca de 610 metros acima do solo. Os discos se deslocavam em direção à aeronave em alta velocidade, mas fizeram uma volta acentuada. Em seguida, outros 2 discos se juntaram a eles, e todos se afastaram rapidamente a oeste e se perderam de vista. Vários outros testemunhas em solo perto de Norfolk afirmaram ter visto os objetos mais ou menos na mesma hora. Esse foi o prólogo de avistamentos ainda mais extraordinário. Nas noites de 19 e 26 de julho, grupos de luzes que se moviam apareceram sobre Washington, D.C., observado por centenas de testemunhas. Os operadores de radar em um dos aeroportos da cidade rastrearam algo no ar. Câmeras dos noticiários fotografaram as luzes e a Força Aérea informou que caças a jatos foram enviados, mas não conseguiram se aproximar o suficiente para atirar contra as naves não identificadas. Após o evento, porém, a Força Aérea insistiu que os avistamentos foram causados por uma inversão de temperatura que refletiu luzes do solo e causou alvos de radar falsos. Tanto as testemunhas quanto a mídia rejeitaram essa explicação com uma boa demonstração de escárnio. Por todo o país, milhares de testemunhas contrastavam suas experiências com as explicações dúbias da Força Aérea e tiravam conclusões próprias, ou melhor, as conclusões preparadas pela cultura popular. Na época, ninguém se perguntava se a maneira desajeitada de a Força Aérea lidar com os UFOs seria intencional. O caso extraordinário de contato imediato em setembro de 1952, conhecido como Monstro de Flatwood, selou um ano mais agitado na história da ufologia. Após uma série de relatos provindos dos estados do leste de bolas de fogo no céu, 7 testemunhas na cidadezinha de Flatwood, West Virginia, viram uma dessas bolas cair em um bosque das proximidades. Foram investigar e relataram ter visto uma criatura de 3,5 metros de altura e olhos chamejantes que exalavam um cheiro muito forte. O monstro lembrava os contos folclóricos do sul dos Estados Unidos sobre monstros meio humanos e meio macacos do tipo pé grande. Porém, só os estudantes mais dedicados da cultura fortiana chegaram a essas conclusões. Para a maior parte do público norte-americano, ser assustador só podia ter vindo do espaço sideral. Então, pessoal, essa foi a leitura de hoje. Eu agradeço então pela atenção de todos e até breve.